Dando continuidade às nossas aulas de polinômio, nós vamos discutir agora, nós vamos aprender como é que se faz para dividir dois polinômios. Na aula anterior, nós aprendemos a fazer a adição, subtração e a multiplicação, que são operações que não têm segredo algum. São operações muito tranquilas, muito fáceis de fazer. A operação que nos traz problema, a que nos dá dor de cabeça, que vai exigir o máximo de concentração da tua parte, é a operação da divisão. Por isso mesmo, é entre as quatro, aquela que mais cai na prova. Nós vamos explicar um método aqui, chamado método da chave, que é aquele método que permite que você pegar qualquer polinômio e dividir por qualquer outro polinômio. Como é que se monta, como é que se estrutura a operação de polinômios? No caso, a divisão. Ele vai te dar um primeiro polinômio, que eu estou chamando aqui de p de x, e vai pedir que você divida por tal polinômio. Então, o segundo polinômio é o d de x. Quando você efetua uma divisão, você obtém como resposta um terceiro polinômio, simbolizado por q de x. E na operação da divisão, pode acontecer de sobrar um resto. Então, esse resto nós vamos representar por r de x. Ok? Para a gente poder fixar essa ideia, vamos fazer uma comparação com a chamada divisão numérica. Suponha que eu peça para você pegar o número 16 e dividi-lo por 3. Aquele número que vai ser dividido recebe o nome de dividendo. Então, 16 é o dividendo. Aquele número que vai dividir recebe o nome de divisor. Então, você tem o dividendo, você tem o divisor. Ora, 16 dividido por 3 vai lhe dar um resultado 5. 5 vezes 3, 15. Para 16, falta 1. Esse valor 5 recebe o nome de quociente. E o que sobra chama-se resto. Se você quiser tirar uma prova real da sua divisão, você diz que o dividendo será o divisor vezes o quociente mais o resto. Divisor vezes quociente mais o resto tem que dar o dividendo. Então é assim que nós fazemos com a divisão entre números. Dividendo, divisor, quociente, resto. Muito bem. Não foi o caso, mas poderia ter sido essa divisão. Quando você divide 16 por 3, sobra resto 1. Mas quando você divide 16 por 4, isso vai dar quociente 4 e resto 0. Quando o resto é 0, você diz tratar-se de uma divisão exata. Divisão exata é aquela que nos dá resto igual a 0. Muito bem. Nesse caso, você diz que 16 é divisível por 4. Um número só é divisível por outro quando a divisão entre eles der resto 0. 16 não é divisível por 3, porque não sobrou resto 0. Sobrou resto 1. Mas 16 é divisível por 4, porque sobrou resto 0. Perfeito? Você deve estar se imaginando, tá, mas por que o Sérgio está revendo a divisão entre números, se o que eu quero saber agora é a divisão entre polinômios? É que a nomenclatura e os conceitos são os mesmos. Por exemplo, esse primeiro polinômio será o nosso dividendo. E esse polinômio será o nosso divisor. O resultado da operação chama-se quociente.
E caso sobre alguma coisa, isso que sobrar vai se chamar resto. Por que eu disse caso sobre alguma coisa? Porque se o resto R de x for igual a zero, você diz tratar-se de uma divisão exata. E sendo exata, você afirma que P de x é divisível por D de x. Então, quando você efetuar a divisão entre dois polinômios, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos dividir, vamos chegar no resto. Se esse resto der zero, você diz que a divisão é exata, e sendo exata, você pode afirmar que o P de x é divisível pelo D de x. A palavra divisível significa resto zero. Do mesmo jeito que eu digo que uma divisão é exata quando o resto é zero, eu também digo que um polinômio é divisível por outro quando o resto for zero. Outra coisa muito importante também. Lembra da prova real da divisão de números? A mesma coisa. Se você quiser tirar a prova real de uma divisão, basta você verificar que o dividendo será o divisor vezes o quociente mais o resto. Divisor vezes quociente mais o resto tem que dar o dividendo. Visto toda essa parte conceitual, vamos agora para a prática. Vamos ver como é que a gente faz na prática para dividir um polinômio por outro. Você vai pegar o primeiro termo que ele te deu, vai dividir sempre pelo primeiro termo aqui. É sempre o primeiro do dividendo dividido pelo primeiro do divisor. Então, você faz uma continha básica aqui, ó. 5x ao cubo, eu quero dividir por x ao quadrado. Muito bem. Vai sobrar para você 5x. 5x ao cubo dividido por x ao quadrado vai me dar 5x. Esse 5x você coloca aqui, ó. 5x. Muito bem. Agora você vai fazer com as letrinhas, com os polinômios, aquilo que você fez com o número. Vamos dar uma revisada. Quando eu comecei a dividir 16 por 3, eu coloquei o quociente aqui. E não sei se você percebeu, eu fiz assim, ó. 5 vezes 3, 15. Só que ao trazer para cá, eu trouxe como menos 15. 5 vezes 3, 15. Ao trazer para cá, eu trouxe como menos 15. E depois eu somei. Ora, o que eu faço na divisão com números, eu vou fazer também na divisão de polinômios. Eu vou pegar esse valor 5x e vou multiplicar por cada um desses valores aqui. Ao multiplicar, eu levo para lá trocando o sinal. 5 vezes 3, 15. Você colocou menos 15. Você trocou o sinal. Então vamos, comigo. 5x vezes x quadrado. Isso vai dar 5x ao cubo. Como eu vou trocar sinal? Menos 5x ao cubo. Observe que x ao cubo é embaixo de x ao cubo. 5x vezes 1 dá mais 5x. Trago para cá como menos 5x. Eu multiplico, levo para lá, trocando o sinal. Esse produto deu mais, eu coloquei menos. Esse produto aqui deu mais 5x, eu coloco menos. Muito bem. Agora, coloco o traço e observo o seguinte, que esse primeiro termo vai cancelar o termo de baixo. Isso quer dizer, então, que vai sobrar para mim menos 4x quadrado, mais 3 com menos 5 dá menos 2. Olha aí, nós somando dois polinômios. E 1. Perfeito? Muito bem. Quando você faz a divisão por números, chega um dado momento que você tem que parar a divisão. E quando que você para a divisão?
quando o resto fica menor que o divisor. Aqui o resto é segundo grau. E o divisor também é segundo grau. Então, isso significa que eu posso continuar a divisão, porque segundo grau consegue dividir segundo grau. Então, o que eu faço agora? Pego novamente o primeiro e divido pelo primeiro. Então, é menos 4x² dividido por x². Ora, x² cancela o x², sobra o menos 4. Esse valor, menos 4, eu vou posicioná-lo aqui, ó, no quociente. Aqui tinha dado 5, posicionei o 5. Aqui tinha dado menos 4, coloquei menos 4. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou multiplicar, levando para lá com o sinal contrário. Então, vamos comigo. Menos 4x², levo para lá, mais 4x². Repetindo, menos 4 vezes x², menos 4x², levo para lá, mais. Aqui dá menos 4, levo para lá, mais 4. E observa que eu coloco o termo independente embaixo do independente, coloco x² embaixo de x². Perfeito? Muito bem. Passamos o traço. Vamos cancelar esses dois termos. Vai sobrar menos 2x mais 5. Muito bem. Chegou o momento de eu parar a divisão. Por quê? Porque o que sobrou aqui é inferior ao divisor. Se o divisor é segundo grau, eu paro no momento que o resto ficar abaixo de segundo grau. Então, divisor de grau 2, eu paro no momento que o resto ficar grau 1. Eu não consigo dividir x por x². Conclusão. Isso que nós temos aqui é o nosso quociente. E isso que sobrou aqui é o nosso resto. Então aí ele pode colocar uma série de perguntas para você do tipo: o quociente é uma expressão de segundo grau? Não. O quociente é uma expressão de primeiro grau. Esse polinômio é divisível pelo x² mais 1? Resposta: não. Seria divisível se tivesse dado o resto 0. Esse polinômio não é divisível por este. Ou então ele fala que trata-se de uma divisão exata. Está errado. Seria divisão exata se tivesse dado o resto 0. Não é o caso. Se você quiser tirar a prova real da sua divisão, se quer saber se a tua divisão está certa, basta você lembrar o seguinte: se você pegar o divisor, multiplicar pelo nosso quociente, e o resultado somar com o resto, isso terá que dar o nosso polinômio p de x. Quem é o polinômio p de x? É o nosso dividendo. Divisor, quociente e resto. No nosso próximo encontro, eu vou ensinar vocês a calcular, a fazer divisão, quando o divisor é uma expressão de primeiro grau, que é um caso particular. Você pode fazer também por esse método, mas existe um processo na divisão para o primeiro grau que me permite chegar mais rapidamente no resultado. Mas isso é coisa para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.